Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu de novo, e para você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Lucas Santos, eu sou filho do pastor Hernani Santos, e eu preciso de um pouquinho da sua atenção agora. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aperta o botão vermelho que está aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações e receber alertas de novos vídeos, transmissões ao vivo e muito mais. E hoje eu tô com um recadinho do meu pai um pouquinho diferente para você. Você já deve ter me visto divulgando alguns livros da nossa editora, que no caso a editora Vem, mas agora aqui eu estou apresentando o Instituto Sabedoria e Graça. E nele você vai se aprofundar na Palavra de Deus junto com o pastor Hernani Santos. E são centenas de videoaulas gravadas e que você vai poder estudar em qualquer horário do seu dia. Você mesmo vai poder escolher. Ficou interessado? Ou tem alguma dúvida? Então é só chamar no WhatsApp que alguém vai te atender. Já ia me esquecendo de algo muito importante. Para você que aderir o curso a partir de agora, nós temos um presente para você, que no caso é a Bíblia King James, que é a tradução que o pastor Hernani usa ao decorrer de todo o curso. Então, quer essa Bíblia? Entre em contato no WhatsApp, fala que você assistiu esse vídeo e que você quer ganhar agora a sua Bíblia. É importante você saber também que você que está aderindo ao curso do Instituto agora, você estará ajudando a Missão Vem. Por quê? Porque parte do valor arrecadado do Instituto será destinado para missões, tá joia? Então fica aí com a mensagem que eu creio que vai ser poderosa na sua vida. Deus abençoe. João 4, versículo 10. Olha o que nós vamos falar hoje. Bucha de canhão. O crente perde a salvação? Benza, irmão. Segundo, uma vez salvo, salvo para sempre? Sabe por que isso é importante, gente? Quer ver outra questão importante? Vai ter segunda chance depois do arrebatamento? Tim LaHaye diz que vai, né? No filme aí e tudo. Mas se eu disser para você que não tem? Vamos lá. As 10 virgens, 5 entrou, 5 ficou, a porta fechou e o Senhor disse, não os conheço. Como nos dias de Noé. Noé entrou na arca, fechou a porta por fora. Cadê a segunda chance para eles? Sodoma e Gomorra. Cadê a segunda chance para eles? Mas pastor, então da onde tirou isso? Deixados para trás, do Tim LaHaye. Mas você precisa entender que aquilo é ficção. A ficção, o filme inclusive se baseia naqueles que ficaram. Biblicamente falando, o Espírito Santo é tirado. Se o Espírito Santo é tirado, o anticristo está operando, quem vai convencer o homem? O cara não consegue ser crente 30 anos com a ajuda do Espírito Santo, ele vai ser crente 7 anos sem o Espírito Santo. Olha aí uma coisa que o povo crê sem saber. Mas um dia nós vamos falar sobre isso. Né? Hoje nós vamos falar um tema muito importante sobre isso. O crente perde a salvação. Uma vez salvo, para sempre ele está salvo. Ele pode fazer o que ele quiser, que ele está salvo. O que você acha? Quem acha que perde? Levanta a mão. Bem alto. Quem acha que não perde? Levanta a mão. Quem não levanta a mão? Levanta a mão. Quem é curitibano? Levanta a mão. Vocês não levantaram a mão mesmo. Curitibano, você tem que plantar a bananeira. Eu fico morrendo de rir quando os pastores vêm aqui e ficam assim, fala alguma coisa, gente. Parece que eles querem pegar o curitibano e fala, se manifesta, você está vivo. Vamos lá, João 4:10, sobre a mulher samaritana. Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água da vida. Que texto poderoso. Mas o que vai sair desse mato? O que é o dom de Deus mencionado por Jesus? Jesus diz para a mulher samaritana, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, é você que pediria água, e eu lhe daria a água da vida.
O que é o dom de Deus mencionado por Jesus à mulher samaritana? Jesus está falando que essa mulher deveria conhecer o dom de Deus. Mas eu gostaria de lhe dar mais um texto sobre o chamado dom de Deus, ou dom celestial, mencionado na Bíblia. Vamos fazer uma rápida extração da Bíblia aqui. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, por gentileza. O grave perigo de rejeitar a fé. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes que há de vir, mas abandonaram a fé, apostataram a fé. Isso aqui também serve para a segunda chance, tá? É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista contra si mesmo, estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. O dom de Deus. Temos aqui agora 2 textos falando sobre o dom de Deus. O que seria esse dom de Deus ou dom celestial? No caso da mulher samaritana, o Senhor Jesus disse que ela tinha que receber o dom de Deus. No caso de Hebreus 6 e 4, aqui fala de irmãos que tiveram o dom de Deus e caíram. Que dom é esse? Em Romanos capítulo 5, no versículo 17, por favor. Pois, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse. Vamos ler? Vai lá. Muito mais os que recebem da transbordante reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Qual é o dom de Deus? Qual é o dom de Deus? É o único dom mencionado no Novo Testamento, referindo-se a uma pessoa. É o único texto que nós temos no Novo Testamento que reafirma ou afirma dom, quando Deus dá não os dons do Espírito, mas o dom como nós recebemos como mudança de nossa vida. Então, nós abrimos 3 textos hermeneuticamente falando. Hermenêutica é a arte da interpretação, exegese é a arte da extração. A hermenêutica interpreta, a exegese extrai do texto. Hermeneuticamente falando, diz que quando você tem 2 ou 3 textos falando a mesma coisa, você tem um fundamento. Nós abrimos 3 textos falando do dom, e o único texto no Novo Testamento que pode se mencionar dom de Deus é esse que eu li há pouco sobre Romanos 5,17. O dom da justiça. Vocês sabem o que é o dom da justiça, nós falamos muito aqui. O dom de Deus, falado por Jesus, a mulher samaritana, é o dom da justiça. É de se tornar justo pela fé. Ou seja, é o dom de ser aceito por Deus sem culpa, sem medo. O dom de Deus é o dom de se tornar justo por causa de Jesus Cristo. O que faz muito sentido. E por quê? Olhando o contexto da mulher samaritana, ela vivia envergonhada de todos, ela ia ao poço sempre na hora do almoço quando não tinha ninguém. E por qual motivo ela ia no poço quando não tinha ninguém? De acordo com o texto que nós vemos, ela tinha 5 casamentos desfeitos, 5 maridos, o que era um absurdo naquela época. O mundo da época era a maior vergonha de todos. A minha mãe já teve 7 casamentos. Mas essa mulher teve 5 casamentos. Então, provavelmente, ela vivia escondida, envergonhada. Jesus, quando aborda a mulher, ela está sozinha e toma um susto quando alguém vai falar com ela. Então a mulher vivia com culpa, com medo, vergonha, cheia de acusações de parentes, familiares, vizinhanças, a sociedade da época. Então Jesus está falando para a mulher da possibilidade de se tornar justa através dele. Então, quando Jesus fala, mulher, se você souber o dom de Deus, o dom da justiça,
Você não se sentiria culpada, envergonhada, com medo como você vive se sentindo, com acusações constantes. A Bíblia fala em Tiago, no capítulo 2, que Raabe se tornou justa pela fé, uma prostituta. Jesus está exatamente falando isso para a mulher samaritana, da possibilidade dela passar a viver sem medo, sem culpa e andar livre com a cabeça erguida, se tornando justa por causa dele. Esse é o dom de Deus. Por isso que Jesus disse: mulher, se você souber quem fala contigo, ele é o dom de Deus, e o dom da justiça, e o dom de Deus, você me pediria água da vida. Vocês sabem, justiça é a sua nova natureza. Quando a Bíblia diz que você é a justiça de Deus, ela diz que a sua natureza mudou. Antes você era pecado, agora você é justiça. Antes você era injustiça, agora você é justiça. Esse é o dom que Deus te deu gratuitamente de se tornar justo diante de Deus através de Jesus Cristo. Romanos 5,19. Observa comigo para você ver como justiça é a sua nova natureza. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram sua velha natureza. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. Você percebeu? Apesar de você pecar, a Bíblia não te chama de pecador. Ela te chama de justo. Glória a Deus. Justiça agora é quem você é. Nós devemos repetir sempre: eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. Vai lá. Eu sou a justiça de Deus em Jesus. Mais alto. Eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. Essa é a sua nova natureza. É quem você se tornou por causa de Jesus. Em mais um texto, 2 Coríntios 5:21, veja que a Bíblia te chama de justiça, te chama de justo. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. Leia o resto. A fim de que nele nos tornássemos... O que você é? O que você é? É a minha nova natureza. Ou seja, esse é o dom de Deus. É o dom que Deus falou, que Jesus falou para a mulher samaritana: se você soubesse quem fala contigo, e o dom da justiça. Porque se você tem medo, culpa, se sente depreterido, pequeno, você precisa entender quem você é. Ela andava como muitos. Jesus diz: se você entender o dom da justiça, o dom de Deus, você não vai vir pegar água meio-dia. O que Jesus está dizendo? Eu vim aqui para te fazer justa, para você entender que através de mim, você pode se tornar a justiça de Deus, pela fé. Esse dom é o presente gratuito de se tornar justiça de Deus por causa de Jesus. Eu disse por causa de Jesus, porque eu não fiz nada, eu apenas criei. Diga amém. E por isso eu me tornei uma nova criação, uma nova natureza, a natureza de Cristo. Jesus é a justiça de Deus, mas como eu fui colocado no corpo dele, eu fui feito a justiça de Deus. Esse é o dom de Deus que Jesus falou para a mulher samaritana. Isso era só a introdução, porque agora vem a pergunta terrível. O dom da justiça pode ser perdido? Uma vez que você tem a nova natureza, uma vez que você se tornou justo, você pode deixar de ser justo? Porque se você crê que não, então você crê que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas essa pergunta ela não pode ser respondida de maneira leviana, ela deve ser estudada. O que eu estou falando para os irmãos aqui é grave, é sério.
Tem muita gente aí com a vida destruída, porque um dia foi na igreja, levantou a mão, eu aceito Jesus como meu Salvador. E agora ele realmente pensa que ele teve a mudança. Veja bem, existe uma coisa extremamente importante. Veja, meus irmãos, eu sou um evangelista. O meu papel, quando eu vou pregar, não é discipular, não é doutrinar, é apresentar a cruz. Deus vai cobrar da igreja onde eu fui as almas que eu ganhei, não de mim por não ter ganho. Percebeu o que eu disse? Quem entendeu o que eu disse? Então, foram 1.100 almas salvas esse fim de semana. Salvas, entregaram a vida a Jesus. O papel agora dessa igreja é acompanhar esses bebês e levá-los ao batismo. Eu não vou ser cobrado por aquilo que não foi me dado para fazer. No entanto, existe uma crise hoje, muito grande. Tem gente que realmente pensa que porque ele vai na igreja, tem costumes religiosos, ele está salvo. Não, não necessariamente. O que faz uma pessoa salva? O que você acha? Quando fala de salvação, o que te garante que você está salvo? É a confiança que o amor de Deus está sobre você. E mais do que isso, você anda como Cristo andou. Diga amém. Ah, mas é porque eu sou salvo pela graça. O pessoal repete isso como se fosse robô, não sabe nem o que estão falando. Então vamos entender isso aqui. Veja, o dom da justiça, o dom de Deus, o dom celestial pode ser perdido? O que os senhores acham? Eu me tornei justiça de Deus em Jesus Cristo. Eu posso perder a minha nova natureza e me tornar velha natureza adâmica de novo? Vamos afirmar isso aqui em Hebreus 6, versículo 4. Vamos estudar isso com muito cuidado e entender esse fundamento na Bíblia. Vamos ler todos juntos, amém? Ora, é impossível, todos juntos, para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? O dom da nova natureza. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Veja, aqui não é gente só religiosa, é gente que se batizou nas águas, mas não só se batizou nas águas, é gente que foi batizada com o Espírito Santo, mas não só foi batizada com o Espírito Santo, ele teve mudança de natureza. Ele também foi iluminado, nós já vamos ver o que isso significa. Então é possível que um cara orou em línguas, teve revelação, profecia, dom de Deus, teve tudo que é experiência espiritual e cai. Você quer ver? Continua. E provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. É crente, irmão. Crente cheio de experiência com Deus. Se você sentar com a minha mãe, ela vai falar assim: eu era cheia de dons. Eu tinha visões. Anjo aparecia para mim. Eu pregava. Eu evangelizava. Você conhece gente assim? Conhece ou não conhece? Mas continua o texto. Mas abandonaram a fé. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deixa eu só explicar aqui esse texto. Esse texto está falando de gente com altas experiências com Deus, não é de um crente comum, não. Eu sei, meus irmãos, que o texto é duro, que o ensinamento é duro, mas ainda assim é verdade. Não é popular, não é bom de ouvir isso, mas é verdade. Bom, vamos analisar parte por parte. Eu preparei para os irmãos aqui as definições originais de cada ponto aí que o escritor de Hebreus está nos falando, analisando aí cuidadosamente. Em primeiro lugar, é impossível, pois, que aqueles que uma vez, inicial do texto, foram iluminados. Eu foquei aqui na palavra iluminados. Preste atenção.
O texto começa assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados. A palavra iluminado aí é P-H-O-T-I-Z-O, para quem está anotando, é fotizo ou potizo, e quer dizer espiritual. O texto então está dizendo: é impossível aqueles que uma vez foram espirituais. Continua o texto: e provaram o dom celestial. A palavra dom aí é doreia, que significa presente, e a palavra celestial aí é poraniu, significa natureza do céu. Então, em suma, o texto está dizendo: receberam, provaram a natureza. Então é o dom da justiça ou não? É a nova natureza ou não? É a natureza de Cristo ou não? Continuando, então aqui o dom celestial é traduzido como presente de receber a natureza de Cristo, a natureza do céu. Continuando o texto: e tornaram participantes do Espírito Santo. Nesse texto, e tornaram participantes do Espírito Santo, eu não vou destacar a palavra Espírito Santo, porque ela já está definida. Eu vou destacar a palavra participantes. A palavra participante aqui é a palavra grega metochos, e quer dizer comunhão. Olha o que o texto está dizendo: tiveram comunhão com o Espírito Santo. Agora tem mais, próximo verso: e provaram a boa palavra de Deus. Provaram a boa palavra de Deus. Veja bem, tem dois termos na Bíblia para a palavra de Deus. Um é rema e outro é logos ou logoi. Rema é a palavra revelada. Logoi ou logos é a palavra escrita. Deus fala de duas maneiras: de forma revelada e de forma escrita. Quem entende o que eu estou falando? Quando o texto diz assim: provaram a palavra de Deus, o termo que temos aqui é rema na palavra de Deus, e quer dizer, provaram as revelações da palavra. Não só leram a Bíblia, mas tiveram pleno entendimento dela. Entenderam o que está na Bíblia, caiu porque quis, porque entenderam tudo, tiveram a revelação dela. Por isso que temos aqui o rema. Temos mais no texto: provaram os poderes do mundo que há de vir. Os termos poderes aí é dunamis, onde vem a nossa palavra dinamite, e significa muitas coisas: virtude, autoridade, unção. Tudo isso é dunamis. O termo é traduzido por provaram os dons de poder. É gente que cura, gente que profetiza, gente que faz milagre, é gente que teve experiência com os dons do dunamis, os poderes do Espírito Santo. Os dons de poder de 1 Coríntios 12, 13 e 14. Vou traduzir o texto aqui dos originais. Olha como se lê. Preste atenção. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram espirituais e provaram a nova natureza do céu, e tiveram comunhão com o Espírito Santo, e tiveram revelações da palavra de Deus, e tiveram o poder de Deus. Vou ler de novo. Olha como é chocante o texto. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram espirituais e provaram a nova natureza do céu, e tiveram comunhão com o Espírito Santo, e tiveram revelações da palavra, entendimento, e tiveram dons de poder, eram usados, e recaíram. Sim, é impossível outra vez de renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o à vergonha. Senhoras e senhores, você já leu algo tão duro e tão poderoso como esse texto? Mais um texto que parecido com esse que nós lemos sobre se o crente perde ou não a salvação está em Hebreus 10, verso 26 e 31. De acordo com Hebreus 6 e 4, o crente perde. Mas não é crente, não, então nunca foi salvo. Não, nós estamos falando de gente que teve a natureza do céu. Gente que teve dons, gente que teve comunhão com o Espírito Santo. Perde.
Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor entrou em Saul, ele foi transformado em novo homem e passou a profetizar. Morreu e foi para o inferno. Olha esse texto. Vamos até o verso 31, fiquem atentos. O castigo do pecado renitente, insistente, porque se vivermos de propósito, deliberadamente em pecado, depois de termos recebido, olha lá, o rema, o pleno conhecimento da verdade, já não resta. Você vê, o cara crucificou Jesus de novo, mas Jesus não vai morrer por ele de novo. Jesus morreu só uma vez. Sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir os inimigos de Deus. Verso 28. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus. Está falando da cena lá da cruz, ok, meus irmãos? Profanou o sangue da aliança. Está falando da ceia, tá bom? Pelo qual foi santificado e insultou esse povinho que peca e põe na conta da graça o que estão fazendo. Estão insultando a graça, meus senhores. Não tiveram revelação da palavra. Continua o texto. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou, Deus está falando agora, a mim pertence a vingança. Em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre os ímpios, sobre o seu povo. Verso 31, assim, mas está falando para a igreja. Você vê isso sendo pregado hoje em dia, senhores? Porque não é popular, mas é vacina para você, meu irmão. Deus está sendo longânimo. Deus está olhando. Lendo esse texto e o texto de Hebreus 6, não tem como você dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, vamos matar o negócio de uma vez? Presta atenção, você é justo. Quem é justo? Mas a justiça pode ser revertida. Não por Deus, mas porque você pode morrer de novo. Estou falando espiritualmente. Você quer ver? Só para você entender o que eu estou falando aqui, Ezequiel 18 e 24. Olha que coisa, meu Deus. Hoje, quando eu estava lendo e preparando, vamos lá. Se porém, quem é justo aí? Vamos ler todos juntos? Se porém um justo se desviar da verdade e da justiça, cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Nenhum de seus possíveis atos de justos serão levados em conta, devido à infidelidade que é culpado por causa dos pecados que praticou, sem apelação ele morrerá. Está falando do justo agora. Sabe uma coisa que você nunca vai ouvir aqui? É esse pastor dizendo, eu acho, eu não prego minhas dúvidas, eu prego minhas certezas. Eu não trago para o púlpito coisas que eu ainda tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, então eu tenho que estudar mais um pouco. Quem é justo? Esse é o maior dom que você pode ter recebido. É o maior dom que existe, se tornar justiça de Deus. Agora, em mais um texto, Ezequiel 33, 13, por favor. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo, certamente viverá. E ele, confiando que é justo, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações. Ele morrerá por causa do mal que praticou. É isso. Como é que joga isso fora? Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento. Eu já li o Novo. Quando você vai fazer uma doutrina, você pega a sombra do Velho Testamento
e pega a realidade do Novo Testamento. Aqui agora nós temos uma doutrina, senhores. Esses textos são idênticos aos textos que eu li do Novo Testamento. Agora preste atenção. O texto diz que uma vez que o cara é justo e ele fizer o que o ímpio fizer, ele deixa de ser justo. Você sabe qual é a graça dos crentes hoje? O ímpio peca e vai para o inferno. O crente faz a mesma coisa que o ímpio está fazendo e cai para o céu. Cheio das graças. Agora, seja honesto você. É justo isso? Ah, mas o ímpio não confessou Jesus. Nossa, você confessou? Não parece. Aí eu verbalizei. Mas não recebeu de todo coração, pelo jeito. Tem que confessar com a boca e ter a revelação no... A palavra crer de todo coração em Romanos 10 é pistes, do grego, e significa pleno entendimento do que você confessou. Cristianismo não é uma palhaçada que está virando hoje, senhores. Então eu sou salvo, recebi o dom da justiça sem esforço nenhum, apenas criei. Jesus levou açoite, Jesus apanhou, Jesus sofreu, Jesus apanhou até não querer mais, e eu só criei. Agora eu me tornei justo. Não, eu confesso Jesus em meu coração, não sei o quê. Pratico as mesmas coisas que os ímpios praticam. Ele vai para o inferno. Eu digo que eu vou para o céu. Vê se essas coisas fazem sentido na igreja moderna de hoje. Seja honesto, você, no seu bom senso aí agora, faz sentido, senhores? Quem está em Cristo deve andar como ele andou. Quem é justo, pratica atos de justiça. O escritor de Apocalipse, João, transcrevendo as palavras de Jesus, diz que nos últimos dias quem é sujo vai ficar mais sujo, vai fazer ato de sujeira. Quem é iníquo vai praticar obras de iniquidade. Quem é justo vai praticar obras de justiça. O justo pratica justiça. Se você é porco, você come lama e mora no chiqueiro. Se você é ovelha, você mora no pasto. Tu é justo? As suas obras definem a sua justiça. Você anda como um justo? Ou você diz que é justo, mas anda como um adúltero? Ou você diz que é justo, mas anda como um prostituto, prostituta? Ou você diz que é justo, mas mente como o diabo? Inclusive quem mente, dormiu com o diabo. E fez um filho chamado mentira. Pior que é isso. Pior não é isso. A Bíblia diz que quem mente é o quê? A única coisa que o diabo tem paternidade é sobre a mentira. A mentira é filha do diabo. Então, se você mente, vocês dormiram junto e fizeram um filho chamado mentira. Porque se o diabo é o pai da mentira e você está mentindo, vocês dois são pais desse negócio aí. Gente, a coisa é séria. Sabe que quando a gente prega a graça, quando a gente prega o dom da justiça, veja, até no texto de João 3,16, Jesus, no texto mais áureo do amor de Deus, ele traz os alertas. Para que ninguém pereça. Pereça onde? No inferno. Mas tenha a vida eterna. Jesus não foi irresponsável. Até em João 3,16 ele fala do inferno. Há uma irresponsabilidade hoje na igreja de pastores que têm medo de perder membros, perder dízimos gordos. Porque se falar a verdade, não, rico gosta de fazer o que quer. Aqui não. Aqui não. Aqui você faz se você quiser. Se você quiser ir para o inferno, você vai. Eu só não vou dizer vai com Deus. Mas, meu querido irmão, quem é a justiça de Deus aqui? Quem foi feito justo aqui? Levanta a mão. Agora, olha que coisa mais grave o que você está ouvindo aqui. O texto diz
que o justo volta a viver na prática do pecado. Observa, não é a gente que peca, não, é a gente que vive na prática do pecado. O juízo de Deus não vai vir sobre quem pecou, ele vai vir sobre quem está na prática do pecado. E tem mais ainda. Essa pessoa que recebeu a nova natureza, que o espírito dele reviveu, ele vai voluntariamente, ou seja, de propósito, querendo, mesmo conhecendo a verdade, ele sabe que se ele continuar a pecar, ele vai fazer o cérebro dele aceitar o pecado e morrer. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Pecado para a morte. Você quer ver que texto? Se você acha que eu li coisa difícil, o que você vai ler agora dá vontade de cavar um buraco e esconder. O apóstolo do amor fala isso. 1 de João 5:16 em diante. Esse texto é absurdamente assombroso. Presta atenção. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, dá pausa. Por muito tempo, pessoas interpretavam esse pecado para a morte como os 7 pecados capitais. Não é possível, porque Jesus perdoou alguns pecados capitais, inclusive a mulher adúltera. Outros também interpretavam como o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode ser também, mas não apenas, já lhe explico. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore. E Deus dará vida ao que pecou, dará vida na sua consciência. Diga amém. Refiro-me àquele pecado que não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse. João está dizendo assim, por esse, não ore. Na realidade, João não está proibindo. O texto não é proibição, ele está dizendo, não adianta. Porque você vai orar para certas pessoas e fala, não, isso eu já sei tudo, já tive onde você está. Ele está cheio de argumentos na consciência dele contra a verdade. Não adianta orar por certas pessoas. Ele está fazendo consciente os seus erros. Ele não está no engano, ele está de propósito. O apóstolo João, agora vamos ver o resto do texto, o que acontece? Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. O que é pecado para a morte? É aquele pecado que entra direto na consciência. Funciona assim. Você peca uma vez, você chora e se arrepende. Segunda vez, chora e se arrepende. Terceira, quarta, vai repetindo aquele pecado, você já não sente mais tanto arrependimento. Significa que a sua consciência está morrendo. Há pecados que não matam a consciência, gente. Dá para o crente fazer uma lista de pecado aí que crente não comete. Crente peca, mas tem coisa que crente não faz. O que crente não faz? Crente não mata. Crente não adultera. Crente não é pedófilo. Mas para fazer uma lista grande aí. O que crente faz aí? Tem um monte de pecado. Crente é fofoqueiro. Mente. Mas mente, mas... Crente murmura. Gente, o que eu vejo de crente murmurando. Sabe, uma das coisas que eu troco quem faz faxina na igreja constantemente é ficar murmurando. Nós contratamos 2 vezes por semana uma irmã da igreja que limpa a igreja. Agora está ficando bonito o negócio, graças a Deus. Mas antes, a pessoa age como se ela fosse escrava. Ela trabalha 2 vezes por semana e recebe. Mas como se a igreja estivesse explorando. Murmurou? Eu não tenho paciência não. Lá na empresa também, reclamou uma vez, meu filho, povo desempregado. Eu não aguento gente reclamão. Tem gente que não sabe, mas murmuração é um pecado grave diante de Deus. Não tem coisa que crente faz mais do que reclamar. Mas essas coisas não matam sua consciência. Essa coisa deve ser irritantemente insuportável. Agora, tem coisa que você vai repetindo, você já começa a achar que não é pecado, é pecado. Aquilo que você vai fazendo e a sua mente não consegue mais se arrepender, deixa Hebreus 6:4, é chamado de pecado para a morte. Qual é a morte que está aí? A morte do corpo? Não, é a segunda morte. É a morte da alma.
A morte da consciência, senhores. João está dizendo, pega lá um cidadão, não vou falar o nome que hoje dá processo, um cidadão que caiu, ficou famoso, ele tem uma barbona assim, ele faz vídeos. Gente, o cara só fala besteira, mas era um dos maiores pregadores do Brasil. Tudo que você fala para ele hoje, ele fala, já, isso é bobeira. Você vê, ele cauterizou a sua mente. Isso é pecado para a morte. O pecado, tem gente que faz da vida o pecado e do pecado um estilo de vida. Peca de propósito, sabe que é errado e faz. Isso é pecado para a morte. João está dizendo, não adianta orar por quem conhece a verdade e continua no erro. Ele está fazendo porque quer. Mesmo tendo a revelação da palavra, ele faz consciente. É sem vergonha. Quer orar? Pode orar, João não está proibindo. Ah, mas eu vou insistir orando. Maravilha, João está dizendo. Não adianta orar. Ele está pecando para morrer, para a morte. E agora vejam, senhores, esse texto desconstrói algumas imbecilidades que as pessoas repetem. Já viu, tem gente? Eu tenho um amante e você que mente. Não existe pecadinho, pecadão para Deus. Esse é o argumento deles. Pois o que você acabou de ler aqui? Existe pecadinho e pecadão, sim, senhor. Tem pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Jesus disse para Pilatos, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ah, não, a consciência que é diferente, a consequência que é diferente. Senhores, pelo amor de Deus, não me tome por infantil. Se a consciência é maior, é porque o pecado é maior. E mais, ah não, mas Deus ama o pecador. É verdade. Mas quando for para o inferno, quem vai para o inferno, o pecado ou o pecador? Ei, acorda para a vida. Você é bobo? Fumou cocô de cavalo? Quem vai para o inferno é você, não seu pecado, rapaz. O pecado e o pecador é um só. Você vai falar assim, não, eu vou mandar o pecado para o inferno e salvar o pecador. Eis. Esses argumentos que as pessoas usam na timeline da internet, e lá não dá para você ficar provando para ele que ele está errado, não resolve, meu irmão. Você tem que pegar a Bíblia e ler. Porque Jesus está às portas. E tem gente brincando de ser crente. Nós estamos a algumas décadas do arrebatamento. Nossa, como é que o senhor pode ter certeza? Pelos sinais. O mundo não suporta mais o que está virando em 30 anos. Jesus está vindo. O diabo não brinca de ser diabo. Deus não brinca de ser Deus. Para de brincar de ser crente. Jesus disse, o diabo está furioso porque sabe que lhe resta pouco tempo. Não dá, meus irmãos. É hora de pôr brilho na cara, ter caráter. Quem mente deixa de mentir, passar a ter amor por Jesus. Parar de faltar cultos. Não estou falando de uma tempestade, uma chuva dessa, não. Mas por qualquer coisa. Não estou falando de gente que trabalha, viaja, não. Eu estou falando de gente que não tem coragem, mora do lado da igreja, e não tem fome de Deus, meu irmão. Tem gente que trabalha muito. Irmão, para, né? Eu estou falando de gente que não tem paixão por Jesus. Mas ele se torna um religioso. Ele vem na igreja porque tem que vir, é crente. Então crente vai na igreja, então vai na igreja. Antes ele ia na católica, agora ele vem na evangélica. É hora da gente, quer saber de uma coisa? Eu fui batizado há tantos anos atrás. Eu chorei no dia do batismo. Eu recebi o Espírito Santo. Eu me lembro quando eu nasci de novo. Eu vou fazer valer isso até hoje. Vamos parar de andar igual religioso, irmão. Vamos parar de andar igual religioso e amar Jesus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Continua o texto. Olha que texto tremendo. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é... Gente, pronto, aqui está matando a charada. Crente que peca.
Mas crente não vive pecando, ele não é escravo do pecado. Eu tenho que ir para o barzinho, porque senão eu fico... se eu não beber uma cachaça... Essa doutrina de só love, só amor de Deus, hoje só sabe pregar amor de Deus. Pastor Mário? Essa doutrina só do amor de Deus e mais nada vai levar muita gente para o inferno. Deus é amor, mas Deus também é justiça, mas Deus também é fogo consumidor, mas Ele também é isso. Deus não é só amor, amor é um atributo dele. Pastor, o senhor está bravo? Irmão, nem queria pregar isso hoje. Hoje eu estou falando, não estou bravo, não estou nada. Eu falei, Deus, o senhor quer que eu pregue isso mesmo? Prega, porque eu não estou pregando só para você. Eu também estou pregando por muita gente na internet que está com esse negócio na cabeça. Eu fico assustado porque eu escrevo um negócio na internet, vem uma crentaiada assim, sem número, crendo numas loucuras, indo para o inferno. Teve um que disse que tem gente que vai chegar no céu com a calça na mão. Irmão, eu fico imaginando o que leva um pastor a subir no púlpito e falar um negócio desse. Por quê? Cara, você crê nisso? Cala a boca. Não vai mudar em nada, não vai melhorar a sua igreja falar isso, então cala a boca. Por que o cara sobe no púlpito e fala, irmão, não importa o pecado que você está vivendo, você não vai perder a salvação. Eu acho que ele está justificando o pecado dele também. Esse tipo de coisa melhora a igreja, gente? Responda. Não melhora. Mas vamos ver. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Nascido de Deus é quem é justo, amém? Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Olha o fundamento do texto. O texto começa falando de pecado para a morte. Ele está dizendo que quem nasceu de Deus não vive pecando, não é escravo do pecado e o maligno não lhe toca. Então vamos subjetivar. Quem é escravo do pecado, o maligno o toca. Você é justo? Quem é justo aqui? Pastor, eu não estou conseguindo vencer o pecado. Irmão, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Deus prefere lidar com prostituta, com gente que odeia o pecado, quer mudança, do que com crente que fica encontrando meios para justificar seus erros. Deus, por isso que Jesus sentava com os pecadores e não tinha paciência com os religiosos. Porque o problema do religioso é que ele está vacinado contra a mudança. Ele está vacinado contra a nova natureza, contra arrependimento. Mas acha que está salvo. Como é gostoso você chegar e pregar para o não crente. Você chega ali e prega 30 minutos sobre a cruz. Eles vêm à frente chorando. Aí você pega um crente de 30 anos. Tudo que você vai falar para ele tem argumento. Por isso que crente velho vira capeta. Não estou falando velho de idade, crente envelhecido na fé. Você tem que se renovar a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia você tem que se renovar. Senhor, não me deixa virar crente chato, religioso, sem paixão por Deus. Vai na igreja porque se sente culpado se não for. Isso é religião, meu irmão. A diferença é que nós somos apaixonados por Jesus. Tenha paixão por Jesus. Seu coração tem que acender por Jesus. Crente frio não é aquele que não dá glória a Deus. Crente frio é aquele que não ama Jesus. Como que quem aceitou Jesus aqui está salvo para sempre? Diante desses fatos, não importa o que o cara faça, ele não perde a salvação. Por isso que tem pastor aí dizendo que gente que se mata não vai para o inferno. É claro, eles não creem que perde a salvação, então você tem que falar um negócio desse mesmo.
Ora, veja bem, pastor, suicida vai para o inferno? Bom, vamos analisar isso sobre um estudo mais didático e mais complexo. Eu já falei sobre suicídio e nunca falei sobre isso. Mas tem suicida e tem suicida. Tem o suicídio de gente que não acha que estava fazendo suicídio. Por exemplo, a síndrome do pânico. Eu sei porque a minha mãe, quando eu tinha os surtos, ela falava, ele vai me matar, mas era ela que estava com a arma na cabeça. Mas ela dizia, ele vai me matar. A pessoa com surto psicótico, ela vê um cachorro, ela vê alguém querendo matar ela se joga pensando que é um rio, mas é um prédio. Então, analisando por esse lado, não é um suicídio. Ok, senhores? Na cabeça da pessoa, alguém fez mal para ela. É diferente. Mas na escala de suicídios de 1 a 10, a depressão está em penúltimo lugar. Os problemas psicóticos não estão no início. As pessoas se matam. Número 1, problema financeiro. Eu li isso aqui uma vez. Bullying. Você vê? Problema financeiro é o número 1. O cara se mata, deixa a mulher com os filhos para pagar as dívidas e se mata. Covarde! É covarde! Não se matou por depressão, deixou dívida para mulher e para filho, e alguém quer me falar que esse cara está salvo porque ele se matou? A Bíblia diz que os homicidas vão para o inferno. Suicídio é homicida de si mesmo. Nossa, pastor, isso vai dar uma polêmica, eu já vou até bloquear os comentários no YouTube. Não estou preocupado, mas alguém tem que falar. Então eu vou te dizer uma coisa. Presta atenção, a Bíblia diz, quem destruir o seu corpo, o Senhor o destruirá com as suas próprias mãos. Pô, eu não preciso falar mais nada. Ah, não, mas não tem lá na Bíblia que o suicídio vai para o inferno. Também não está lá que pedofilia é pecado, ô Tião? Ô Tonho, acorda aí, ó. Onde é que está na Bíblia pornografia? Parece que a gente é criança. Precisa estar na Bíblia certas coisas. O suicida é homicida. Sem tempo de arrependimento. É homicida. Vamos lá. Se você morrer depois de cometer um pecado grave, você vai para o céu? Responda. Vamos lá. O cara matou, morreu. Matou e morreu. Não. Você não é perdoado porque você pede perdão, você é perdoado porque você se arrepende. Ah, mas o ladrão da cruz, não temos outro na Bíblia, então não dá nem para citar. É só 2 a 3 textos. Ali é totalmente diferente. O suicida morre sem se arrepender do suicídio. Quem entende o que eu estou falando, gente? Quem entende o que eu estou falando? Aí agora está uma carrada de crentes se matando porque uns irresponsáveis de uns pastores foram e disseram que quem suicida não perde a salvação. Irresponsáveis! Se você acha isso, cala a boca. Existe uma lei no jornalismo, uma lei de modo geral. Quando se trata de suicídio, você não publica, para não dar efeito dominó. É a lei da psicologia. Então, se você que põe aí, passou, suicidou, não compartilha. Porque tem gente que está ali sem coragem. Quando ele vê um negócio daquele, ele dá um troço na cabeça dele, ele cria coragem. Aí fica os crentes propagando uma droga dessa, falando um negócio desse. Irmão, o buraco é mais embaixo. O negócio tem que ser tratado de forma séria. Se é depressão... Aí eu estou falando para você, se a coisa é patológica, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente, ó, vou te dar um exemplo, um pastor, desses montes de pastor que se suicidou aí, ó, vou te dar exemplo de alguns. Vou te dar exemplo de alguns. Estava com conversinha fiada no WhatsApp com a irmã da igreja. Ela manda fotinha peladinha para cá, ele manda fotinha peladinha para lá. Já aconteceu de você mandar mensagem no WhatsApp, por engano, para alguém? Rapaz, desculpa, já aconteceu? Pois bem, ele mandou uma foto do órgão genital dele no grupo da igreja. Esse matou. Aí vem falar para mim, não era depressão. Uma outra chegou em casa e viu o marido traindo ela. Se matou, não era depressão. Uma outra, o filho publicou, mandou para a namorada a foto... E a mãe da menina viu e esparramou para a igreja, porque ele mandou foto dele. E a mãe viu.
a pastora ficou com tanta vergonha que se matou. Veja, de todos esses casos que nós temos aí, poucos eram patologia. São pessoas que não souberam lidar com as crises emocionais deles. Tivemos assuntos, situações patológicas. Esse eu não vou emitir opinião. Não sei o que a pessoa, na hora da doença, da dor, pensou, só Deus julga. Mas de 1 a 10, depressão, problemas emocionais estão em último. Então vai por mim, eu vou te dizer uma coisa. Você se matou? Você já se matou? Então, se você se matar, consciente que você está se matando, olha a frase que eu vou dizer, ela é grave, presta atenção. Escuta o que eu vou dizer. Se você se matar, consciente de que você está se matando, você vai para o inferno. Então, por favor, não diga que eu estou falando de gente doente. Eu vou dizer de novo. Se você se matar, consciente do que você está fazendo, você vai para o inferno. Suicídio é um pecado contra o templo do Espírito Santo. Então vai por mim, meu irmão. Não caia nessa conversa fiada que hoje polarizou. Meu Deus, Deus ama todo mundo, ninguém precisa ser salvo. Jesus morreu por todo mundo. Então teve uma boca aberta de um pastor que disse que em todas as religiões Jesus tem um nome diferente. Isso está no filme A Cabana. Vocês não prestaram atenção quando os dois eles estão na caverna? E aí o Espírito Santo, que é uma mulher, fala assim, em cada religião ele tem um nome diferente. Isso é universalismo, senhores. Ecumenismo. Jesus é um só. Ele não é Brahma, ele não é Vixe, ele não é Insta, ele não é Astarote. Não tem um nome diferente, não. Jesus é o nome sobre todo nome. O nome que o Pai deu para ele, que importa que todos sejam salvos. Ele não tem um nome diferente em cada religião. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só um caminho me trouxe aqui. O único caminho para você ser salvo é através de Jesus. É crer de todo o coração, confessar com a boca, ter pleno entendimento e revelação. Mateus 24:14, perseverar até o fim para ser salvo. Eu sei que não é fácil. Ser crente é um pepino. Bom mesmo era beber todas. Depois ficar com a enxaqueca dos demônios. Vai falar que pecado é ruim? Pecado é bom, gente. Claro que é bom. Doce, doce, doce. A vida é um doce de... Pecado é gostoso. Bom mesmo, gente, era curtir a vida doidado. Mas tem coisa, gente, você não precisa ser crente para ter vergonha na cara, não. Mas vou te falar um negócio? Posso te falar um negócio? Dizem por aí que você não perde a salvação. Eu quero te dar um conselho como servo de Deus. Isso é do poço do inferno. O diabo quer que você folgue, que você relaxe. Mas a Bíblia diz, fique vigilante, porque o vosso adversário brama como leão, está ao vosso derredor, procurando quem possa tragar. Mas o diabo quer que você folgue, relaxe. Vai curtir a vida, meu filho, para com esse negócio de igreja. Para de ficar preocupado com esse negócio de volta de Jesus. Para de ser fanático. É o que ele quer. Sabe o que eu quero dos irmãos? Fervor. Sabe o que é a alegria de um pastor? Não é o salário que ele ganha, porque tem pastor com altos salários gordos que se mataram. Tem pastor que tinha bom salário que desistiu de suas igrejas. A alegria de pastor é ver o seu povo apaixonado por Jesus. Pastor, homem de Deus. Quando ele vê que aquela igreja é apaixonada por Jesus. Meu Deus do céu. Mas quando ele vê que o povo é religioso, ele vai morrendo, vai definhando assim. O povo não muda, parece que está enxugando gelo. Ele vai ficando doente. Porque ele percebe que o trabalho dele está sendo em vão. Ele não está sendo valorizado. Meus irmãos,
O Espírito Santo diz às igrejas: desperta tu que dormes, pois Cristo vai te iluminar. Jesus está voltando, e Ele não vai voltar para uma véia, para uma viúva, desculpa, não no sentido das viúvas. Ele não vai voltar para uma casada 5 vezes, Ele vai voltar para uma virgem. Tudo isso que eu falei é sentido figurado, ok? Não estou falando literal, só Jesus. O pastor falou que Jesus não vai levar as viúvas. Jesus vai voltar para a sua igreja, santificada. Diga amém. Diga amém. Quem é noiva do Senhor aqui no sentido espiritual? Então comece a orar, meu irmão. Mortifica a sua carne. Tem 2 coisas que mortificam a carne: oração e jejum. Leitura da Bíblia. Leia a Bíblia todo dia. Ore. Eu não consigo orar. O dia que você tiver numa dor terrível, você vai conseguir, você vai ver. Ore, irmão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A porta da graça está aberta. Aproveita. Amém, meus irmãos? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor doido, só vai pôr isso na internet? Vou. Claro que eu vou. Tem gente aí, deixa eu te falar de novo. Se você se matar consciente, você vai para o inferno. Se você se matar consciente, você é assassino, homicida. E os homicidas vão para o inferno. Quem entendeu o que eu falei? Consciente. Jesus enviou o Espírito Santo para te ajudar na sua fraqueza. Se uma porta fecha aqui, você sabe essa música, hein, Toninho? Deus cuida de mim. Se uma porta fecha aqui, Deus abre ali. Então você entra em desespero, na manhã você vai estar cantando o hino da vitória. Sabe o que é isso? Falta de fé em que Deus pode mudar a situação. Incredulidade, só estão se matando porque é incrédulas. Hoje você chora, amanhã você sorri. Deus é bom, o diabo vai se lascar. Feche seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta. Quem está aqui nessa noite, que quer entregar a sua alma e sua vida a Jesus e ser salvo? Levanta a mão onde você está, que eu quero orar por você. Tem alguém? Isso. Oh, glória a Deus. Quem levantou as mãos, vem aqui para orar com vocês, queridos. Vem aqui. Vocês estão aqui à frente, tudo bem? Põe a mãozinha no seu coração. Quero falar uma coisa clara para vocês. Quando a gente prega uma mensagem assim, dessa como dura, gente, é muito amor para pregar um negócio desse. Bom mesmo. Era preocupar com a minha reputação, em ficar bem com você e pregar o que você gostasse de ouvir. Mas é muito amor por Jesus para pregar isso. Eu não amo o meu ministério, eu amo a Deus. O que importa é agradar a Deus. Amém? Põe a mãozinha no coração e diga: Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça morada na minha vida. Perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. A partir de hoje, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Amém. Aleluia.
gentle tune beneath the rising silver moon. Through the fields of amber and gold, stories of our love unfold. The evening breeze, a silent song, reminds me where our hearts belong. Oh, the evening breeze, so soft and sweet, brings memories of when our hearts were meet. In the glow of the setting sun, our love journey had just begun. Down the quiet lanes we used to roam,